Meus amigos e amigas, eu sou o Vitor Almeida e hoje vamos falar sobre ato de improbidade administrativa. O ato de improbidade administrativa é o ato ímprobo, desonesto ou desleal em relação à administração pública. É dever dos agentes públicos e direito dos cidadãos que a conduta daqueles que atuam na administração pública, por exemplo, nas prefeituras e câmaras municipais, seja pautada na boa e regular gestão do patrimônio público. Os agentes públicos, no uso de suas atribuições, estão obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 4º, e também na Lei 8.429 de 92, regulamentam os tipos de condutas, as penalidades aplicáveis e outros aspectos relacionados aos atos de improbidade administrativa. Essa legislação visa favorecer que os bens públicos sejam utilizados em favor da coletividade e não em favor dos agentes públicos. Que as compras públicas sejam feitas de acordo com os preços de mercado e não com preços superfaturados. E que os atos administrativos tenham como finalidade o melhor atendimento ao interesse público e não com o objetivo de beneficiar ou prejudicar pessoas determinadas. Quem pode responder pela prática do ato de improbidade administrativa? Qualquer pessoa que exerça função, ocupe cargo, permanente ou transitório, remunerado ou não, nas entidades públicas. Por exemplo, prefeitos, secretários, vereadores, servidores, conselheiros municipais e até mesmo mesários que atuam durante as eleições. Também pode responder por ato de improbidade administrativa um terceiro que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade administrativa ou que dele se beneficie. A legislação descreve uma série de condutas que podem configurar ato de improbidade administrativa e ela separa em três grandes grupos. O grupo dos atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito, o grupo dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo aos cofres públicos e o grupo dos atos de improbidade administrativa que violam os princípios da administração pública. No caso dos atos que importam enriquecimento ilícito, constitui ato de improbidade administrativa ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato ou função. Por exemplo, utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas ou equipamentos de propriedade ou à disposição da entidade pública, bem como utilizar os serviços de servidores públicos para atender a interesse particular do agente público. São exemplos: aquele secretário municipal que utiliza o trator da prefeitura para fazer um serviço na sua própria fazenda, aquele prefeito que contrata uma pessoa para realizar tarefas domésticas em sua residência, mas o pagamento dela é realizado pela folha de pagamento da prefeitura, aquele servidor que utiliza o veículo da Câmara Municipal para atividades que não tenha nenhum objetivo de atender o interesse público, por exemplo, ir passear no shopping, realizar compras particulares em um mercado, levar a filha para a escola, levar um sobrinho para a prática de futebol. Um outro exemplo de ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito é o recebimento de vantagem econômica para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação de obras públicas ou qualquer outro serviço. É o caso do servidor que recebe vantagem para atestar numa nota fiscal que recebeu determinada mercadoria, seja em relação à quantidade ou em relação à qualidade, quando na realidade não recebeu. É o caso também daquele agente público que recebe vantagem para declarar a execução de determinada etapa ou até mesmo a conclusão de obra pública, sem que na verdade ela tenha ocorrido. Ou mesmo o servidor municipal que assina um laudo de avaliação de imóvel, seja com objetivo de compra ou locação, estabelecendo um valor superior. Já no caso dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo aos cofres públicos, qualquer ação ou omissão que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação ou dilapidação do patrimônio público. É o caso típico de permitir ou facilitar permuta ou locação de bem ou serviço,
por preço superior ao praticado no mercado. É o famoso superfaturamento, que pode ser superfaturamento por quantidade ou por qualidade. Quantidade, por exemplo, a administração está pagando por uma quantidade superior ao que de fato ela recebeu. Superfaturamento por qualidade. A administração está pagando supostamente por um objeto, mas na realidade lhe foi entregue um objeto de qualidade inferior. É quando muitas vezes a compra de medicamentos era para custar cerca de 1,5 milhão anualmente. Porém, o administrador permitiu que o fornecedor inflasse artificialmente os preços e pagou cerca de 2,5 milhões, causando assim prejuízo aos cofres públicos, tendo em vista que os medicamentos poderiam ter sido comprados pelo preço menor. Um outro exemplo de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo aos cofres públicos é conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares. Um caso muito comum nos municípios é o perdão de dívidas relacionadas a pagamento de IPTU, de imóveis residenciais ou pagamento de taxas de fiscalização e funcionamento de empreendimentos. Determinado cidadão tem uma empresa e precisa participar de uma licitação. No entanto, ele não consegue uma certidão negativa, uma vez que está em débito junto à prefeitura. Então, após uma conversa com o prefeito, com o secretário, com o auditor fiscal, alguém simplesmente cancela os seus débitos. Ainda falando de prejuízo ao erário, um outro caso muito comum é permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas ou equipamentos de propriedade da entidade pública, bem como o trabalho de servidor público em favor de terceiros, ou seja, não só o uso, mas também a permissão que outro utilize veículos, máquinas, equipamentos ou mesmo o trabalho de servidores também constitui ato de improbidade administrativa. E por fim, a norma elenca os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres e lealdade às instituições, tal como praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra de competência. É o mais conhecido como desvio de finalidade. Um exemplo muito comum é a remoção de servidores públicos sem justificativa. Ora, discricionariedade não é arbitrariedade. Todo ato administrativo, ainda que discricionário, ele deve ser provido de motivação. E esta motivação não deve ter como base o capricho ou a mera vontade do administrador, mas sim um melhor atendimento ao interesse público. Por exemplo, um prefeito municipal emite um decreto removendo determinado servidor e o lotando em um outro setor. Porém, a justificativa, ao invés de ser, por exemplo, que a formação ou a experiência daquele servidor irá proporcionar maior eficiência nas atividades daquele setor, é simplesmente porque o servidor votou contra, é simplesmente porque o servidor não apoia politicamente aquele prefeito. Então está claro que houve um desvio da finalidade. A remoção que deveria ser para melhor atender o interesse público tem o objetivo de atender um capricho do prefeito municipal ou mesmo prejudicar aquele servidor. Outra conduta que pode configurar ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. É o caso do auditor fiscal, que tem o dever de notificar uma empresa pelo não pagamento de tributos, mas não o faz, simplesmente pelo fato de aquela empresa pertencer a um primo seu. Ou aquele administrador que, ao tomar conhecimento de um desfalque ou desvio de dinheiro público, não instaura um processo administrativo disciplinar para apurar o indício de ilícito praticado pelo servidor público, simplesmente em razão de que as pessoas envolvidas são seus correligionários. E quais penalidades a legislação prevê para quem pratica ato de improbidade administrativa? Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, devolução dos valores obtidos ilicitamente, obrigação de ressarcir os prejuízos,
causados aos cofres públicos, pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público. Vale ressaltar que essas penas podem ser impostas isolada ou cumulativamente. E ao identificar um indício de ato de improbidade administrativa, o que você, cidadão, deve fazer? Ora, o patrimônio público não pertence a uma pessoa, não pertence a um partido ou a um grupo político. O patrimônio público pertence à coletividade. E o enriquecimento ilícito, a ocorrência de prejuízos aos cofres públicos, ou mesmo a prática de atos que violam os princípios da administração pública, causam danos diretos e indiretos a toda a sociedade. Desse modo, precisam ser combatidos. Sendo assim, diante de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, você deve reunir todos os meios de provas possíveis: fotos, vídeos, documentos e testemunhas. Em seguida, redigir de forma simples, clara e objetiva as condutas praticadas. Em seguida, dar conhecimento aos órgãos que têm competência para iniciar a apuração dos atos e fatos, que são as controladorias e procuradorias municipais e também os tribunais de contas. Estes farão a apuração e, se identificarem que existem os elementos básicos, irão dar conhecimento ao Ministério Público. Também existe a opção de você, cidadão, dar conhecimento dos atos e fatos diretamente ao Ministério Público, que, se identificar que estão presentes os requisitos, irá adotar as medidas cabíveis para combater aquela prática.